Em julho de 2018, Daniela Vayan, uma jovem mãe de 24 anos, desapareceu misteriosamente na cidade de Mobile, Alabama. No dia dos fatos, ela tinha saído para comemorar a conquista de um sonho, que era a compra do seu primeiro carro. Seu súbito sumiço deixou amigos e familiares perplexos, gerando uma intensa busca por pistas. Quase um ano depois, seu carro foi encontrado submerso em um riacho. Mas durante as investigações surgiram mais perguntas do que respostas. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar um caso muito misterioso para vocês. Mas antes, dá uma olhadinha nessa camiseta que eu estou usando, que linda! Essa é uma Tech T-shirt da Insider. Essa é uma marca brasileira que produz peças lindas para um guarda-roupa super funcional e as mais tecnológicas do mercado. Elas têm fibras respiráveis, mantendo a temperatura do corpo estável, então ela proporciona frescor no calor e proteção no frio. Além da tecnologia têxtil capaz de suportar muitas lavagens, então mesmo após você usar muito, colocar para lavar diversas vezes, ela continua com carinha de nova. Com esses diferenciais você pode trocar quantidade no seu guarda-roupa por qualidade. Isso mesmo, apenas com uma peça da Insider que dura muito tempo, você pode montar os mais diversos looks para diferentes ocasiões, do esporte ao fino. Além disso, é extremamente prática porque ela desamassa no corpo e é anti-odor. Então, se você quer ter um guarda-roupa com peças de alta qualidade, peças versáteis, a Insider é a marca perfeita para você. Essa que eu estou usando é uma P, mas eles têm todos os tamanhos, do P ao extra, extra GG. E essa mesmo que você está vendo dá para usar em diversos estilos. Eles também me mandaram esse skin cropped, que é lindo. Essa outra camisetinha aqui, no marrom, uma cor maravilhosa e tecido super confortável. E claro que eu tenho um cupom de desconto especial para vocês, e o cupom é Caixa de Pandora 12, que dá 12% de desconto em qualquer peça do site. Então eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Usa lá o meu cupom Caixa de Pandora 12 e depois vem me falar, me manda foto de qual peça você adquiriu. Bom, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Daniela Nicole Vayan nasceu em Roswell, New Mexico, nos Estados Unidos, no dia 8 de março de 93, em uma família de militares. Sua mãe, a Joy, se divorciou do seu pai enquanto ela ainda era uma criança, e por isso a Daniela nunca conheceu o seu pai biológico. A Joy, então, ao longo do tempo, conheceu outro homem chamado Bill Vayan, que era um fuzileiro, e ela acabou se relacionando e se casando com ele. O Bill conheceu a Daniela quando ela era bem pequena e a convivência criou um amor de pai para filha. E então ele decidiu adotá-la para que assim ele fosse legalmente o pai dela e para que ela adotasse o sobrenome dele. Como o Bill fazia parte do serviço militar, a família teve que se mudar com muita frequência ao longo dos anos. E embora a Daniela tivesse um relacionamento muito bom com seu padrasto, o relacionamento entre mãe e filha não era tão bom assim. Eu diria que era um relacionamento no mínimo conturbado. E isso desde quando a Daniela era muito novinha. E era tão tumultuado ali a convivência na casa que no início da adolescência dela, a Dani passava mais tempo fora de casa, na casa de amigos e familiares, do que na casa da sua própria mãe. Nessa época eles moravam próximo da base militar em Fort Riley, no Kansas, até o momento que a Daniela decidiu sair de casa de vez, de forma definitiva. E nessa época ela tinha apenas 14 anos. Infelizmente não fica claro se ela saiu por conta própria ou se ela foi expulsa de casa, mas o fato é que ela saiu. Como eu falei antes disso, na maioria das vezes ela ficava na casa de amigos que compreendiam ali a situação dela. E durante muito tempo ela levou essa vida de preferir ficar na rua do que na sua própria casa. Tanto que nas suas redes sociais ela usava o nickname de ex-menino de rua, de tanto tempo que ela ficava fora de casa. A Daniela então continuou morando em Fort Riley e foi lá que ela conheceu um homem chamado Tyler Sean Thomas, que era 3 anos mais velho que ela. Ela tinha 15 anos na época e ele 18. Eles tinham muito em comum e isso fez com que eles se aproximassem bastante, mas a princípio eles eram apenas bons amigos. Assim como a Daniela, o Tyler também não tinha conhecido seu pai biológico e tinha sido criado pela mãe e pelo padrasto, que também era um militar.
E a família dele também tinha esse costume de se mudar com frequência, quando o padrasto tinha que mudar de base militar. E com isso, tanto ele quanto a Daniela criaram um certo poder de adaptação, então eles ficavam bem onde quer que eles fossem, em qualquer cidade. E por essa breve descrição, a gente vê que a vida dele era muito parecida com a vida da Daniela. Quando ele tinha 18 anos, ele acabou se casando com uma menina que ele tinha conhecido, mas esse casamento acabou não dando certo. E para seguir os passos do seu padrasto, que era o único exemplo masculino que ele tinha ali em casa, ele se alistou no serviço militar. E ele passou 3 anos servindo o exército em missões fora do país, inclusive na guerra do Iraque e Afeganistão. Mas durante esse período fora, ele manteve contato com seus amigos através do celular, e principalmente com a Daniela. Então, durante aqueles 3 anos em que ele esteve fora, eles se falavam quase todos os dias, com muita frequência. E eles descobriram que tinha muitas outras coisas em comum entre eles. E aí, quando ele foi dispensado e voltou para os Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi visitar a Daniela. E logo, essa amizade se tornou um relacionamento sério. Mas então o Tyler teve que voltar para o exército, onde ele passou 6 meses até ser dispensado novamente. Assim que seu serviço militar finalmente chegou ao fim, ele pediu que a Daniela fosse morar com ele na cidade de Mobile, no estado do Alabama, e ela aceitou ali logo de cara. Essa cidade foi considerada por uma lista da Forbes, publicada em 2023, como sendo a segunda cidade com maior índice de violência do país. Toda a família do Tyler vivia nessa cidade, que fica ao sul do estado de Alabama, nos Estados Unidos, e por isso ele decidiu fixar residência ali. Essa cidade fica localizada no Golfo do México e contém um único porto marítimo do Alabama, o que fez com que se tornasse um polo industrial, e toda a economia da região gira em torno disso. Porém, conforme eu falei, também é uma das cidades com maior índice de criminalidade. A taxa deles é 126% mais alta que a média nacional, o que faz com que 1 a cada 17 pessoas se tornem vítimas de algum crime todos os dias. A Daniela não hesitou em morar com seu namorado, com o Tyler, mas eles não tinham muito dinheiro ali para manter uma casa sozinhos. Então, eles ficaram um tempo morando com os pais dele, a Julie e o Patrick, e também com o irmão dele. A partir disso, a Daniela não manteve mais muito contato com a sua família. Agora, falando sobre o relacionamento da Daniela com o Tyler, era um relacionamento muito instável, principalmente pelo fato dele ter sofrido de muitos traumas e problemas psicológicos por causa dos anos em que ele passou em guerra. Ele sofreu com estresse pós-traumático e, para tentar lidar com isso, ele acabou recorrendo a substâncias ilícitas. Quando eles tinham ali 3 anos de relacionamento, a Daniela engravidou e deu à luz a primeira filha do casal, que nasceu no final de 2013. E ela se chamava Cora. Embora a Daniela quisesse ser uma boa mãe e tenha se esforçado muito nos primeiros meses, ela e o Tyler notaram que eram muito instáveis como pais, já que eles não tinham uma estabilidade financeira e o Tyler era um dependente químico. Os dois então conversaram, decidiram colocar as necessidades deles de lado e, por amor à filha, eles passaram a deixar a menina na maior parte do tempo aos cuidados da mãe do Taylor. Então a menina passou a praticamente morar com a Julie, porque ela podia dar a Cora o que eles não conseguiam. Independente disso, a Daniela e o marido dela eram muito presentes na vida da filha, tanto que a Daniela conseguiu um emprego de garçonete e alugou um apartamento no mesmo prédio que a mãe do Taylor morava, de maneira que eles viviam sempre juntos. E aí a Daniela, com o tempo, acabou cortando o relacionamento quase que completamente com a sua família. Ela mantinha contato, mas era apenas esporadicamente, principalmente com a sua mãe biológica. E ela foi se envolvendo cada vez mais com a família do Taylor, que aceitou ela como se fosse uma filha e dava todo o suporte que eles precisavam. Embora a família do Taylor a apoiasse e a ajudasse muito, a Daniela continuava sendo uma menina muito reservada. Ela não se abria muito com eles. Ela não gostava de contar sobre o seu passado e nem sobre o seu relacionamento com a sua família. Mas claro que ela tinha muitos sonhos. Inclusive, ela tinha uma lista de coisas que ela gostaria de conquistar para poder dar uma vida melhor à sua filha Cora. E ela escreveu tudo aquilo em um diário que ela tinha no seu apartamento. E uma das coisas era um apartamento melhor e um carro. E aí, para conseguir tornar todos esses sonhos realidade e também conseguir se sustentar melhor, melhorar ali a situação financeira da família, ela passou a fazer turnos duplos de jornadas de trabalho.
E para se manter acordada durante tantas horas, ela passou a usar medicações para tratamentos psicológicos. Essas medicações eram estimulantes e deixavam ela acordada muitas horas e também com muita disposição para realizar ali os 2 turnos de trabalho que ela tinha que fazer. E eram turnos seguidos. O problema dessa medicação é que pode causar dependência e ela só é prescrita sobre indicação médica. E como a Daniela não tinha nenhum transtorno psicológico, ela não tinha receita médica. Então ela comprava esses comprimidos de maneira ilegal. Com o passar do tempo, a dependência do Taylor foi aumentando cada vez mais. E isso fez com que ele acabasse cometendo vários furtos para sustentar o seu vício. E, consequentemente, ele acabou sendo preso várias vezes. Claro que toda essa vida muito conturbada dava motivos para várias brigas entre o casal. E durante uma das brigas, em 25 de março de 2015, o Taylor entrou com uma petição contra a Daniela para obter a guarda da filha deles. Ele alegou que ela era viciada e fazia uso dessas coisas perto da filha e que não tinha um emprego estável e também não era uma mãe adequada. Mas quando o caso foi parar no tribunal, o Taylor acabou não comparecendo à audiência, então esse pedido foi indeferido. Porque o relacionamento deles, ao longo dos anos, foi se tornando um relacionamento muito instável, em que eles brigavam, porém eles continuavam juntos, era uma coisa meio estranha entre os dois. Tanto que ele fez essa petição e acabou desistindo porque ele fez as pazes com a Daniela. E a Cora, a filha do casal, nessa altura, estava praticamente morando com os avós. E diante de tudo isso, o Patrick e a Julie começaram a pensar na possibilidade de assumirem a custódia total da menina. E as coisas com o Taylor, em contrapartida, só pioravam. Em 2016, ele foi preso por causa de arrombamento e invasão de domicílio. E enquanto ele estava encarcerado, a Daniela começou a se relacionar com outras pessoas, porque, como eu falei, era aquele relacionamento instável. Às vezes eles estavam juntos, às vezes não, e acho que ninguém nem sabia quando eles estavam ou não, porque eles continuavam sempre morando juntos. Então, às vezes que ele ia preso, a Daniela acabava se relacionando com outros rapazes. Mas, como eu falei, depois de solto, eles continuavam juntos. Os amigos do casal não entendiam muito bem que tipo de relacionamento eles tinham, mas a Daniela dizia que o Taylor sempre estaria em sua vida, porque ele não era apenas o seu namorado, ele era o pai da filha dela e também o seu melhor amigo. Como eu falei, ele foi preso e solto várias vezes e sempre ele voltava a morar com a Daniela, mesmo quando eles não estavam em um relacionamento sério. No final de 2017, ele foi preso novamente por ter reprovado em um teste de liberdade condicional para verificar se ele tinha consumido substâncias e como ele tinha, ele acabou sendo preso novamente. E ele então foi transferido para reabilitação depois disso, onde foi autorizado passar um dia por semana com a Daniela. Porém, dessa vez, após ser solto, a Daniela tinha uma novidade para ele. Acontece que a Daniela estava grávida. O Taylor ficou super feliz e prometeu que agora ficaria limpo, que daria tudo de si para melhorar a vida da família. Mas quando eles foram ao médico verificar quanto tempo de gravidez ela estava, ficou claro que o Taylor não era o pai da criança. Durante o início da gravidez, a Daniela cogitou ficar com a criança, porém o pai biológico deixou claro que ele não tinha interesse nenhum naquela criança. Mas ele falou que daria suporte financeiro caso ela decidisse ficar com o filho. Mesmo assim, a Daniela percebeu que isso seria coisas demais para ela aguentar sozinha. Ela então decidiu dar o filho para adoção. E, inclusive, foi a própria Daniela que escolheu os pais adotivos que ficariam com o seu filho, que era uma professora e um policial da mesma cidade onde ela morava. E aí, no dia 6 de junho de 2018, ela deu à luz a um menino e imediatamente ela entregou aos pais adotivos. Eles falaram que a Daniela poderia conhecer o menino e falar para ele, inclusive, que ela era a mãe biológica, mas ela achou que aquela não seria uma boa ideia. Ela teve o filho e não quis nem ver para não ser um peso maior estar entregando a criança e apenas deixou com os pais adotivos. Na mesma noite do parto, o Taylor teve uma overdose. Porém, ele foi socorrido a tempo, conseguiu se recuperar e, inclusive, ele conseguiu chegar a tempo de assistir o parto. Mais tarde, ele acabou se entregando para a polícia para ser preso novamente, porque, novamente, ele havia descumprido seu acordo de liberdade condicional. E aí, apenas 3 dias após ter dado à luz, a Daniela voltou a trabalhar normalmente e ela dizia que estava super bem. Mas isso não era verdade. Na verdade, desde que ela tinha saído do hospital, ela não estava 100%.
Por conta disso, ela acabou tendo complicações ali no pós-parto e passou a consumir medicamentos pesados como sedativo para minimizar as dores. Essa é uma medicação que pode causar sonolência e também não deve ser ingerida com bebidas alcoólicas. E ela só fez isso porque ela queria trabalhar o máximo possível para juntar o seu dinheiro e ter uma vida melhor para ela e para sua filha. O seu foco de vida virou aquilo. E sua prioridade era comprar um carro quanto antes, para que ela não ficasse dependendo dos amigos e nem da família do Taylor para dar carona a ela. Ela queria poder buscar e levar sua filha na escola, levar sua filha para passear, conseguir ter pelo menos um pouco de independência financeira. E aí no dia 17 de julho de 2018, a Daniela acordou muito empolgada, porque finalmente ela tinha conseguido juntar o dinheiro que ela precisava para comprar o seu tão desejado carro. Então ela saiu naquele dia logo cedo, acompanhada da sogra, da Julie, e juntas elas foram para a concessionária de carros. Lá, a Daniela comprou um Chevrolet Cruze azul escuro de 2014 e ela deu um valor de entrada em dinheiro e o restante seria pago parcelado no final do mês. Diante disso, como a concessionária estava parcelando o veículo para ela, eles colocaram GPS no carro para garantir que o comprador não desaparecesse com o veículo sem terminar de pagar. Esse GPS é ligado diretamente na concessionária e soa um alarme caso ele seja desligado. Se isso acontecesse, seria uma quebra de contrato e a empresa poderia retomar o veículo. Nessa época, fazia apenas 11 meses que ela tinha dado à luz ao seu filho. E ela estava ainda com aquelas complicações do pós-parto. E ela ainda estava tomando medicamentos para a dor. E também estava muito cansada da sua rotina. Porém, ela havia acabado de conquistar algo muito importante para ela. Então ela decidiu sair para comemorar. A Cora só voltaria para sua casa no dia 19, então ela decidiu sair aquela madrugada com amigos que estivessem livres, pelo menos para tomar um drink e comemorar a compra do seu tão desejado carro. A Daniela não era o tipo de pessoa que tinha muitos amigos, e os poucos que ela tinha, ela havia conhecido nos seus trabalhos. E aí naquele dia, ela ligou para alguns amigos e todos já estavam escalados para trabalhar naquela noite. Naquela mesma noite estava tendo a final de um campeonato de beisebol e os bares e restaurantes da cidade ficavam lotados nessas épocas do ano. Então todos os seus amigos trabalhariam, mas um dos seus amigos, chamado Randy Capes, encerraria o turno às 11 horas, então ele topou sair com ela após o expediente. Às 5h20 da tarde, ela saiu de casa, passou em uma loja e comprou material escolar para Cora. Às 6h30, ela chegou ao bar Heroes, onde o amigo Randy estava trabalhando como bartender. E ela sentou ali no bar, perto dele, e ficou conversando enquanto ele trabalhava. O Randy era um homem de 35 anos e a Daniela tinha 25 nessa época. Esse homem tinha um passado problemático, porque ele já tinha sido preso por porte de substâncias e também por bens roubados, mas ainda assim ele era amigo dela e agora ele estava trabalhando, então não tinha nada demais. Ela estava ali naquela noite apenas comemorando e conversando com ele. E aí naquela noite, pouco tempo depois da Daniela chegar ao Heroes, dois amigos do Randy, chamados Denson White e Mallory Kentworth, chegaram também ali no bar. E eles se juntaram ali a Daniela no bar para assistir o jogo e ficar conversando. O Denson trabalhava como gerente em terminais portuários e tinha cerca de 40 anos. Ele era um completo desconhecido para Daniela. Já a Mallory tinha 30 e poucos anos e a Daniela já a conhecia através de amigos em comum. O Denson e a Mallory jogavam em um time de softball com o Randy. E eles deveriam ter um jogo naquela noite, mas acabou sendo cancelado porque estava chovendo. E enquanto eles estavam no bar, a Daniela, ao mesmo tempo, estava trocando algumas mensagens de texto com a sua sogra, com a Julie. E a última mensagem que ela enviou para a Julie foi às 7h14 da noite. Eles ficaram um pouco ali no Heroes, com a Daniela comemorando o seu marco ao comprar o seu próprio carro. Porém, algumas horas depois, todos eles decidiram ir para outro bar próximo. Eles estavam esperando o turno do Randy terminar, mas faltando mais ou menos 1 hora para terminar, eles decidiram ir na frente para outro bar e depois o Randy, quando saísse do trabalho, encontraria eles. Às 8h25 da noite, a Daniela mandou uma mensagem no celular para sua amiga Hannah falando o seguinte: "Ok, eu vou dirigir agora. Mas eu deveria?" Ela disse isso dando a entender que havia consumido álcool naquela noite. Às 9h16 da noite, ela tentou ligar para Hannah, mas a amiga estava trabalhando naquela noite e não atendeu.
Às 9h46, a Daniela enviou um mini vídeo dela sentada sozinha no banco do motorista do seu próprio carro para sua amiga Hannah, porém o aplicativo, depois de assistir o vídeo, ele apagava instantaneamente. Mesmo assim, a Hannah notou que a Daniela estava aparentemente alcoolizada, mas fora isso ela não viu nada fora do comum. Uma das fontes desse caso afirma que a Daniela teria se despedido do seu amigo ali no Bar Heroes às 9h12 para poder ir a outro bar com os seus novos amigos, com Denson e com a Mallory. Mas eles teriam ficado ali no estacionamento de fora do Bar Heroes até às 10h05 antes de sair para outro bar. Isso de acordo com as informações do GPS do carro dela. Depois disso, a Daniela, junto com Denson e com a Mallory, foram a um outro bar chamado The Dublin Irish Pub, localizado na Old Shell Road. Eles ficaram neste bar por pouco mais de 1 hora e, enquanto isso, a Daniela ainda estava trocando mensagens de texto com a Hannah. Ela queria que a Hannah fosse encontrá-la naquele bar, mas infelizmente a sua amiga estava trabalhando e não pôde ir. O Randy ainda estava trabalhando e ele mandou uma mensagem para o grupo de amigos pedindo que o encontrasse em outro bar, que eles já haviam combinado antes deles saírem do Heroes, que era o Owl's Grill, que era um restaurante e bar de narguilé, e ficava a poucos quarteirões do apartamento onde a Daniela morava. Por volta das 10h45 da noite, enquanto eles estavam ali naquele bar irlandês, a Mallory decidiu ir a outro bar de sinuca. Ela falou que iria ver alguns amigos que estavam nesse outro bar de sinuca e depois encontraria a Daniela, o Denson e o Randy no Owl's Grill mais tarde. Já o Denson decidiu que iria para casa ao invés de ir no Owl's Grill. A Daniela, o Denson e a Mallory então saíram do bar irlandês, o The Dublin Pub, cada um em seu carro e cada um tomou um destino. A viagem do bar Dublin até o Owl's Grill era de apenas 7 quilômetros e exigia que virasse à esquerda, saindo do bar irlandês. Já a casa do Denson ficava na direção oposta e precisaria virar à direita. Então a Daniela deveria pegar a saída à esquerda para encontrar com o Randy no Owl's Grill e o Denson viraria à direita para ir para sua casa. Mas de acordo com os dados do GPS do seu carro e também de acordo com o depoimento da Mallory, a Daniela saiu e virou à direita, ao invés de ir à esquerda. O que é estranho, já que ela conhecia bem essa área. E foi aqui que as coisas começaram a ficar bem complicadas. Por volta das 10h48 da noite, o Randy chegou ao Owl's Grill, mas nenhum dos seus amigos estavam lá, nem a Daniela. Enquanto isso, cada um estava dirigindo ali seu carro. E aí, por volta das 11 horas, o Denson percebeu que a Daniela estava logo atrás do seu carro, piscando os faróis. Ela estava sinalizando para que ele parasse o carro. Os dois então pararam em um posto de gasolina que tinha ali perto, que estava fechado. E lá, segundo o Denson, a Daniela disse a ele que havia perdido o seu celular. Ela falou que provavelmente tinha esquecido no bar onde eles tinham acabado de sair. E estranhamente, o GPS instalado no carro da Daniela simplesmente parou de funcionar naquele momento. Foi relatado mais tarde que o GPS tinha sido instalado com segurança em uma tomada embaixo da coluna da direção, o que tornava altamente improvável que ele fosse desconectado acidentalmente. Segundo o Denson, eles procuraram no carro da Daniela pelo celular, mas não encontraram nada. Ele então voltou para o carro e começou a fazer o caminho de volta para o bar onde eles estavam. Ele disse que presumiu que a Daniela o seguiria de volta até o bar para buscar o celular, mas ele falou que a viu pela última vez voltando para o seu carro e quando chegou no bar, ele percebeu que a Daniela não estava mais atrás dele. Algumas fontes citam que uma câmera de segurança do posto onde eles pararam gravou apenas um carro saindo do posto de gasolina naquele horário, que era às 11h05 da noite. Depois, às 11h08 da noite, outro carro chega no posto de gasolina e os dois ficam estacionados até às 11h24 da noite. Depois, os dois foram embora. Eu tentei encontrar essas imagens dessa câmera de segurança, mas eu não encontrei em lugar nenhum na internet. Mas existe uma explicação para isso que a gente vai abordar um pouco mais para frente. O Denson então falou que conseguiu encontrar o celular da Daniela no The Dublin Pub e ele enviou para Mallory uma mensagem de texto e uma selfie dele no bar com a legenda: pegando o telefone, acabei de voltar aqui, mas de alguma forma perdi a Daniela. Quem tinha encontrado esse celular tinha sido um garçom daquele pub e ele falou que tinha encontrado atrás de um carro no estacionamento jogado no chão. Ele então pegou e guardou o celular no bar.
O Denson então conversou com esse garçom, perguntou se alguém tinha visto o celular perdido e foi então que o garçom entregou para ele. O Denson então falou que ficou esperando pela Daniela aproximadamente 20 minutos ali no bar, mas ela não apareceu. Ele então decidiu ir para sua casa. Ele tentou ligar 3 vezes para Daniela através do Messenger do Facebook, mas ele não teve nenhum retorno. Ele então deixou uma mensagem para ela avisando que tinha encontrado o seu celular e queria entregá-la. O Randy, o amigo bartender da Daniela, mandou uma mensagem para ela e disse que já tinha saído do trabalho e que estava já no terceiro bar, que era o Owl's Grill. Porém, ela nunca mais respondeu. Ele chegou ao bar por volta das 11 horas da noite e a Daniela simplesmente havia desaparecido. Tem fontes que dizem que o Denson foi para o Owl's naquela noite e se encontrou com a Mallory e com o Randy. Mas tem outras fontes que dizem que ele simplesmente foi para a casa dele e encerrou a noite. Na manhã seguinte, que era quarta-feira, dia 18 de julho, a Julie recebeu um telefonema por volta das 7h30 da manhã. E do outro lado da linha era o Denson. E ele falou que estava com o celular da Daniela e queria encontrar com ela para entregar aquele celular. Porém, ele não estava conseguindo nenhum contato com a Daniela. A Julie então pediu que ele deixasse o celular no restaurante onde ela trabalhava e que mais tarde começaria o turno da Daniela, então ela poderia pegar o celular. No primeiro momento, a Julie não acreditou que havia motivos para nenhuma preocupação. Ela imaginou que a Daniela havia simplesmente saído com as amigas e estava se divertindo e que logo voltaria para casa. E essa não era a primeira vez que a Daniela perdia um celular. Ela já havia perdido vários outros celulares ao longo dos anos. Ela era uma menina um pouco esquecida e que perdia as coisas, então isso não foi um sinal de alerta para Julie. No dia seguinte, dia 19 de julho, estava combinado para Daniela buscar a filha dela na casa da Julie, porém ela simplesmente não apareceu. A Julie então teve certeza de que algo sério havia acontecido, porque a Daniela poderia ter todos os defeitos do mundo, mas ela nunca se atrasava para ver a sua filha. Mas a Julie só foi procurar por ajuda da polícia quando mais um dia se passou e a Daniela não havia sido vista em lugar nenhum e nem tinha comparecido no seu trabalho. Na manhã de sexta-feira, dia 20 de julho, quase 3 dias depois da Daniela ter sido vista pela última vez, a Julie recebeu outro telefonema do Denson. Ele falou que ainda estava com o celular da Daniela e não havia deixado no local de trabalho. E como ele não tinha conseguido localizar onde ela estava, ele gostaria de entregar aquele celular para Julie. E foi então que a Julie disse ao Denson que iria relatar o desaparecimento da Daniela naquela manhã, porque ela não estava em lugar nenhum. E ela falou também que qualquer informação que ele tivesse a oferecer seria muito importante naquele momento. Afinal, a Daniela não aparecia para trabalhar desde pelo menos terça-feira. A Julie então pediu que o Denson a encontrasse na delegacia para falar para os policiais como tinha sido aquela noite no bar, e ele concordou em acompanhá-la. Ele chegou à delegacia antes da Julie e conversou com os investigadores por algumas horas, e ele contou para a polícia o que havia acontecido na noite de terça-feira e quando ele tinha visto a Daniela pela última vez. E a Hannah, a amiga mais próxima da Daniela, também já estava sabendo do desaparecimento da amiga e ela também foi até a delegacia. Ela falou como era estranho a Daniela não entrar em contato por tantos dias e ela também falou que havia passado na casa da amiga e não tinha ninguém lá. E a Julie também prestou depoimento sobre suas tentativas de entrar em contato com a Daniela nos dias anteriores. Naquele mesmo dia, que era uma sexta-feira, dia 20 de julho de 2018, a Daniela Vayan foi oficialmente dada como desaparecida. Os investigadores ficaram com o celular da Daniela para averiguar alguma pista que pudesse ter ali, e também a Julie foi com o policial até o apartamento dela para verificar o local, e parecia que de fato ninguém tinha estado no local nos últimos dias. Na mesma tarde, a Julie foi para sua casa e entrou no Facebook da Daniela, porque os dados de login da Daniela tinham ficado salvos no computador da Julie. E lá ela encontrou diversas mensagens do Denson. Ela então contatou a polícia para falar sobre essas mensagens. Porém, os investigadores aconselharam a Julie não fazer login novamente na conta da Daniela, para garantir que nenhuma evidência fosse adulterada. A Julie então perguntou se eles pegariam as imagens das câmeras de segurança dos locais por onde a Daniela havia passado na noite dos fatos, mas ela foi informada de que nenhuma dessas imagens tinham sido encontradas. Estranhamente, após alguns dias, a Julie ficou chocada quando um jornal local transmitiu imagens capturadas das câmeras de segurança
do posto de gasolina, onde o carro da Daniela deu o último sinal no GPS. Ela então entrou em contato com a polícia novamente para perguntar sobre essas imagens e, ao invés de responder a Julie, a polícia entrou em contato com a emissora de televisão que tinha passado aquele vídeo e exigiu a retirada imediata. E a emissora atendeu. E por isso que eu não encontrei em lugar nenhum essa filmagem do carro da Julie no posto de gasolina. E essas imagens seriam de extrema importância para essa investigação, porque ali tinha filmado as últimas horas da Daniela, a última vez que ela tinha sido vista. A concessionária que tinha instalado o GPS informou que o último sinal do GPS dela era exatamente às 11h07 da noite, naquele posto de gasolina onde ela e o Denson haviam parado. Conforme eu falei, aquele GPS já era instalado de uma forma para evitar que fosse desligado acidentalmente, mas existe a hipótese da Daniela ter tentado procurar pelo seu celular dentro do carro e ter esbarrado no fio. Uma busca foi feita com a ajuda de amigos e familiares que passaram a procurar por ela por toda a cidade, espalhando cartazes e panfletos com fotos dela e também com informações sobre o seu carro. E inclusive uma recompensa de $5.000 foi oferecida para qualquer informação que levasse ao seu paradeiro. Mas incrivelmente não havia nenhuma pista, nem da Daniela e nem do seu carro. Não havia testemunhas ou qualquer evidência que dessem rumo a esse caso. Logo, os amigos que estavam com ela naquela noite foram descartados como suspeitos, assim como Taylor, o namorado dela. Ele foi investigado e foi descartado. Afinal de contas, no dia dos fatos, ele estava preso. O caso da Daniela era algo muito novo para a polícia da cidade, porque eles nunca haviam lidado com o caso de desaparecimento, onde literalmente a pessoa tinha evaporado do ar, como era o caso da Daniela. E por causa disso, eles não tinham muito por onde começar aquela investigação, o que fez com que o caso dela ficasse parado por quase um ano. Mas no dia 2 de maio de 2019, quase 10 meses após o seu desaparecimento, o Departamento de Polícia de Mobile, junto com a equipe de mergulho do Departamento de Polícia de Saraland, estava fazendo treinamentos de mergulho em um lago da região, ali de Saraland, quando, sem esperar, eles encontraram um carro dentro da água. Após eles investigarem o carro, eles descobriram que havia um corpo que parecia pertencer a uma mulher que estava no banco do motorista e estava em avançado estado de decomposição. Eles então procuraram a quem pertencia aquele carro e mostrava que pertencia a Daniela Vayan, que estava desaparecida. Após alguns dias, foi confirmada a identificação daquele corpo que estava dentro do carro através de DNA, e de fato era a Daniela. O local onde o carro foi encontrado estava a mais de 28 quilômetros do posto de gasolina que ela foi vista pela última vez. Nos dias seguintes, a família fez diversas manifestações pacíficas e vigílias pedindo por justiça pela Daniela. Mas apenas 5 dias depois, uma declaração do Departamento de Polícia chocou todo mundo. Isso porque o carro não apresentava sinais de impacto que evidenciasse algum acidente por colisão. E a autópsia teria concluído que não havia sinais de traumas no corpo. Após averiguar dentro do carro, tudo indicava que a Daniela estava viva quando seu carro caiu dentro da água. Ela foi encontrada no banco do motorista sem cinto de segurança e as chaves na ignição. Mas o carro estranhamente não estava ligado. O freio de mão do carro estava acionado e as portas estavam trancadas. Apenas o vidro de trás do carro estava cerca de 5 centímetros aberto. E a surpresa de todos é que foi determinado que tudo não tinha passado de um acidente. E o caso foi encerrado. Porém, a família, por outro lado, encontrou algumas evidências de que não teria sido somente um simples acidente. E que possivelmente a Daniela tenha sido vítima de um homicídio. A primeira forte evidência é o local onde o carro foi encontrado, porque foge totalmente da rota de onde ela estava com os amigos. Também não era um lugar próximo da casa dela ou então próximo da casa de algum parente, então não tinha o porquê da Daniela estar naquele local naquela noite. E tem também outra coisa. Lembra que eu falei que a Julie entrou no Facebook da Daniela e viu algumas mensagens do Denson? Então, 2 dessas mensagens eram de voz. E parecia ter sido gravadas por acidente. E o mais incrível de tudo é que é possível ouvir a voz da Daniela nessas mensagens, que parece estar muito embargada e lenta. I remember you having a double nurse. Huh? There's
Um minuto depois, outra mensagem de voz foi acidentalmente gravada. Oh, careful. Down there. No, okay. You don't want to touch that. Outra teoria do que pode ter acontecido é que alguém pode ter colocado alguma coisa na bebida da Daniela. E aí os homens que estavam com ela teriam se aproveitado ali da situação. Porém, a polícia afirma que não há evidências que liguem aqueles homens ao caso. Segundo a polícia, a Daniela poderia ter simplesmente tentado fugir ou então tirado a sua própria vida por estar sobrecarregada com as suas emoções. Afinal, ela tinha que lidar com a vida de mãe, com um namorado que era dependente químico e vivia preso e com um trabalho de 2 turnos. Ela também havia acabado de dar à luz ao seu segundo filho e entregado para pais adotivos. A Daniela poderia não demonstrar, mas aquilo poderia estar sendo um peso muito grande para ela. Porém, a família dela afirma que isso é totalmente fora de questão. Porque ela tinha acabado de conquistar um sonho, ela tinha acabado de comprar um carro e ela estava fazendo inúmeros planos para os próximos dias. Então, para eles, não existe a possibilidade da Daniela ter tirado a própria vida. Mas a teoria oficial da polícia é que a Daniela, que ainda estava ali com dores da complicação do pós-parto, teria tomado algumas medicações e misturado com a bebida, fazendo com que ela ficasse desorientada e perdesse a noção do caminho que estava fazendo. E com isso ela teria caído na água por acidente. Porém, amigos e familiares também discordam dessa versão. Eles afirmam que ela nunca faria uso de bebidas junto com medicação e que nem beberia o suficiente para ficar completamente desorientada. E eles acreditam que, se for esse o caso de fato, a Daniela provavelmente tenha sido dopada por outra pessoa. Outra coisa estranha nesse caso é que aquele local onde ela foi encontrada tem muita movimentação de barcos. E estranhamente, ninguém notou nada por quase 10 meses que tinha um carro ali naquela água. Outras coisas como natação e pesca também aconteceram muito durante todos esses meses de desaparecimento. E estranhamente, ninguém viu nada dentro da água. E se tivesse sido um acidente, provavelmente o carro teria derrapado no asfalto. E haveria marcas de pneu ali. E essas marcas demoram muito para se apagar com o tempo. Porém, todos os moradores e também frequentadores daquela região e daquela pista, estranhamente, não viram nada, nenhuma marca. Também foi apontado que a placa do carro dela estava completamente limpa e o carro não tinha juntado tanto entulho e lodo pelo tempo que ficou ali submerso. Por causa disso, alguns acreditam que a Daniela tenha sido sequestrada para tráfico e que depois sua morte acabou sendo encenada. E não há como provar que de fato ela tenha entrado na água exatamente no dia do seu desaparecimento, devido ao avançado estado de decomposição que o seu corpo se encontrava. Então não tem como determinar se a Daniela de fato faleceu no dia em que ela desapareceu. E se for o caso dela ter sido sequestrada, talvez a água tenha sido usada pelos criminosos exatamente para que fosse encoberto qualquer rastro do crime. E claro que um corpo dentro da água tem uma decomposição muito mais rápida. A família lutou para que o caso dela fosse investigado novamente e mais detalhadamente, porém o departamento de polícia se negou a reabrir o caso. Em maio de 2020, após um ano em que ela foi encontrada, o carro da Daniela foi simplesmente leiloado pela polícia. Ele foi comprado por alguém na Ucrânia por apenas $25. A família nunca concordou com esse leilão porque aquele carro poderia ter mais pistas do que de fato aconteceu com a Daniela. Em um comunicado oficial, o chefe da polícia de Mobile, chamado Lawrence, afirmou que o carro foi liberado porque o caso tinha sido encerrado e não tinha chances de ser reaberto. Embora o caso seja considerado concluído pela polícia, a família da Daniela Vayan continua até os dias de hoje fazendo várias manifestações pacíficas e também petições ao Departamento de Justiça do Alabama para que o caso seja reaberto. E também que as testemunhas sejam novamente interrogadas, porque existem ainda muitas perguntas que não foram respondidas. E um detalhe muito curioso desse caso é que, segundo a Julie Thomas, a sogra da Daniela, a Cora, a filha da Daniela, desde os primeiros dias da investigação, contava para a avó que a mãe dela a visitava em sonhos e dizia que tinha partido, mas que estaria sempre junto dela para o resto da vida.
Embora Julie tenha resistido em acreditar nisso ao longo dos dias, depois que a Daniela foi encontrada, ela teve certeza que era o espírito da Daniela indo visitar a filha e explicar a sua ausência. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.